Fala galera, aqui é Marcelo Raim e esse é mais um episódio do seu podcast de História da Matemática, beleza? E hoje a gente vai conversar sobre aquele que é intitulado O Pai da Geometria, aquele que vendeu mais livros do que a Bíblia. A gente vai conversar sobre Euclides. E comigo hoje, quem não pode faltar, Léo Rodrigo. Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigo e Euclides realmente existiu. E a nossa nova aquisição, Ronan. Fala aí galera, hoje a gente vai falar sobre aquele cara que escreveu Os Sertões. Ih, eu acho que eu tô falando do Euclides errado. E como também não pode faltar o nosso especialista Marcelo Amadeu. Olá todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre esse personagem Euclides de Alexandria e sobre, mais especificamente, os elementos de Euclides. Até porque ninguém sabe nem se ele existiu mesmo, né? A única coisa que a gente tem de registro é o livro dele que a gente fala até hoje, né? Agora, polêmicas. Se foi o Euclides, outra pessoa que escreveu o livro, a gente já não tem como dizer. Que já começa com polêmica, professor? Bom, vamos para o nosso primeiro bloco, que é falar um pouquinho sobre a introdução de todo esse processo, tanto do Euclides quanto dos elementos de Euclides. Você está na melhor. Bom, para a gente começar essa conversa, eu acho que é bom, o Ronan tocou aí nesse ponto da polêmica de maneira geral. A gente está falando de Euclides, mas Euclides é muito associado ao famoso elementos de Euclides. Qualquer pessoa que tenha estudado geometria no segundo grau, no ensino médio, até no ensino fundamental, geralmente estudou o que a gente conhece como geometria euclidiana, né? E aí eu queria que a gente tentasse separar um pouco esses personagens, o livro e o próprio Euclides em si. Tem como a gente fazer isso, Marcelo? Como é que a gente pode pensar um pouco sobre esse processo? Nossa, difícil essa parte. Eu acho que não tem como separar, na real. Acho que os elementos de Euclides... Ficou redundante, né? Vou formular de novo. Os elementos e Euclides parece que eles se confundem assim, na história. Não tem como separar esses dois personagens. E não tem como separar, na minha opinião, tem a ver talvez com o fato de da gente ter quase nenhuma informação biográfica sobre Euclides. A gente não sabe exatamente quando ele nasceu, quando que ele morreu. A gente tem uma noção mais ou menos indireta do período que ele viveu, mais ou menos, também, mas sem muita precisão. E, mais especificamente, o que a gente tem é sobre a obra Os Elementos, que essa perdurou na história, e alguns outros tratados que ele também escreveu. Escreveu sobre ótica, ele escreveu sobre elementos de música, tem outros livros também que ele teria escrito, porém, se eu não me engano, todos esses outros estão perdidos, mas eu posso estar enganado. Talvez um outro ainda esteja salvo alguns fragmentos deles. Mas, em si, eu acho que é isso. Eu acho que não tem como separar, e eu acho que é até legal que a gente explicar, né? O que são os elementos de Euclides? Quem se atreve a explicar para o pessoal? Os elementos de Euclides, se eu puder dar um resumão, seria um compilado de livros que retratam a matemática e bases da matemática. E aí o Euclides ele começa escrevendo esses livros, dando primeiro axiomas, ele dá bases, e aí depois ele pega isso e ele começa a fazer os teoremas, a reproduzir aquilo que a gente conhece hoje como geometria. Mas isso era a forma dele fazer, né? Tá bom, eu iria para uma linha parecida com essa sua. Mas eu ia talvez falar num outro sentido, de que os elementos de Euclides ele tem uma proposta que é de pegar um compilado de resultados e organizar esses resultados de forma que é o que a gente conhece como uma matemática dedutiva. Então, o Ronan citou, por exemplo, a partir desses axiomas, ele parte disso, né, ele coloca algumas definições, coloca alguns axiomas. Daqui a pouco a gente explica um pouco melhor para quem não está familiarizado com o que são os axiomas. Umas noções comuns, e aí ele entra nas proposições. E o interessante que acaba repercutindo muito no formato que a gente faz matemática hoje é que a forma que ele organiza isso é sempre utilizando o resultado anterior que ele já demonstrou dedutivamente. Então, a partir dessa sequência, desse encadeamento, ele vai construindo aí o que ele chama de elementos. Professor, assim, vocês tinham comentado que
não se sabe nem se Euclides existiu mesmo na introdução do podcast e tudo mais. Assim, Euclides poderia ser um grupo, assim, igual os grupos Bourbaki, no caso, pode ser um grupo de pessoas que escreveram os livros e os elementos de Euclides? Olha, essa hipótese não pode ser descartada, tá? Não tem. A princípio, eu acho que se estabelece o que tem mais bem estabelecido sobre o Euclides é que os elementos é que foi esse tratado escrito pelo Euclides. Se ele fez isso de forma colaborativa, a gente não tem nenhuma evidência que sustente isso. Por outro lado, a gente também não tem nenhuma evidência que negue isso. Então fica em aberto. O que eu acho muito legal de pensar no Euclides é admitir de fato que ele é um indivíduo e pensar na localização dele, aonde que ele estava. O Euclides estava trabalhando ali na biblioteca de Alexandria. Ele estava, ou seja, Alexandria, se você botar agora no Google, você vai ver, é uma cidade no norte do Egito. Ou seja, Alexandria fica na África. Então, eu gosto de fazer o paralelo do Euclides, esse personagem mitológico, assim como o Jesus. Qual é a imagem que a gente, quando você bota no Euclides agora no Google, qual é a imagem do cara que você vai ver? Você vai ver aquele típico cidadão grego, branco, barbudo, não sei o quê. É tudo balela. O pessoal construiu isso da cabeça deles, porque a gente não tem nenhuma descrição assim, de como foi Euclides. A gente pode pensar o seguinte, pô, a gente não sabe nem exatamente onde o cara veio, mas a gente sabe que o cara trabalhava na África. Será que ele era africano? Eu não sei se ele era africano. Será que ele era branco mesmo? Caraca, Pois é. Euclides era negão, cara. Caramba, hein? Porra, explodiu a minha mente, hein? Será, cara? Pois é, tudo é possível. É só você olhar a região que o cara tava, pô. Da mesma forma, né? Pô, Jesus estava ali no Oriente Médio, esse cara era branco, dos olhos azuis. Será? Duvido que o Euclides também fosse branco. Eu queria falar duas coisas com relação ao senso comum, até contestando um pouco o que o Ronan está falando, mas é para a plateia de maneira geral, né? Para você que está ouvindo a gente. Quando você fala Euclides, Euclides está associado à geometria. Ninguém vê muito o nome do Euclides associado a outro universo, senão à geometria plana, principalmente. A gente tem até alguma coisa na geometria espacial, mas assim, dentro da geometria plana, ele é muito forte. Então, assim, Euclides, o que ele fez fora desse processo de geometria? Esse livro dele, né, Os Elementos de Geometria, ele não falava só de geometria, eu já chamei de elementos de geometria, né? Mas assim, ele não falava só de geometria, ele falava de outras coisas. Então, assim, eu queria entender um pouquinho sobre esse livro e esse entendimento da matemática de uma época. Isso talvez eu acho que até para quem está escutando a gente perceber que, apesar dele estar muito relacionado com a geometria, ele está um pouquinho para além dessa geometria, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão. E eu também gostaria de ampliar, na verdade, essa pergunta, acrescentando o seguinte tópico: se já havia algum trabalho parecido com esse antes, se o Euclides, na verdade, foi o primeiro a fazer, se ele escreveu, de fato, o primeiro livro de matemática que a gente tem conhecimento, né? Gostei, são duas questões legais aí. Repete de novo, Rainha, o que você colocou na sua questão? Agora eu me Que perdi. o Euclides ele está relacionado com geometria. Então, eu queria que a gente, nessa conversa, deixasse um pouco claro que ele está para além da geometria. Apesar da gente falar geometria euclidiana, ou geometria euclidiana plana, né? Para onde é que ele está? Então tá, vamos pontuar nessa primeira parte, depois a gente vai para essa questão do Ronan. Sobre os elementos, é muito curioso isso. Não, os elementos serem associados, até você falou, né? Elementos de geometria. Só que os elementos é muito mais do que isso. Assim, os elementos ele trabalha com geometria, sim, uma parte significativa. São, digamos assim, são 13 livros os elementos, tá? De Euclides. A gente chama de livros, o que hoje, analogamente, a gente talvez organizasse isso em capítulos. Então, a gente poderia dizer, na verdade, são 13 capítulos. Bom, esses 13 capítulos ele é organizado os 4 primeiros de geometria plana, depois o 5 e o 6 é de teoria de proporções, o 7 ao 9 entra em teoria de números, tá? Então ele vai falar de aritmética nesse
nesses livros. No capítulo 10, ele fala sobre grandezas incomensuráveis, e aí, aí voltando para a geometria, né? E aí no 11 ao 13, ele fala de geometria de sólidos, que tradicionalmente o nosso ouvinte mais antigo talvez vai reconhecer essa disciplina como estereometria. Tive até que pegar minha colinha aqui, que eu sempre me embalo nessa palavrinha. Mas de estereometria, eles são bem antigos. Essa palavra perdeu o uso hoje em dia. Muito curioso isso. Mas então é isso. Ele vai falar um pouquinho de geometria espacial, mais especificamente de sólidos, né? Essa é a organização dos elementos. Então, tem geometria, sim, assim como tem aritmética. E eu diria que só tem isso, essas duas coisas. E aí dialoga um pouco com a ideia do que eles chamam de elementos. Tem que pensar que o que são elementos. Por exemplo, vamos fazer essa provocação aqui com vocês. O que vem à cabeça de vocês quando ouvem a palavra elementos? É uma pergunta difícil. Avatar, talvez. Não os carinhas azuis, não. Quando eu penso elemento, me vem a palavra elementar, que me passa uma ideia de o mais básico, a coisa mais básica que tem. Isso aí. Isso para mim também. Os elementos, quando a gente lembra até da Grécia, da tradição grega, os elementos eram muito associados àqueles 5 elementos, especificamente, né? Fogo, terra, água, ar e coração. Mentira. E o éter. Vai, planeta! Olha, Então, esses eram 5 elementos e tudo era composto de... tudo debaixo da Lua, né, da Terra aqui, era composto desses 4 elementos. Fogo, terra, água e ar, tá? Em maior ou menores doses. Essa é a ideia dos elementos na tradição grega. Quer falar, Rainha? Não, é que o meme que vocês fizeram aí é quem tem menos de 30 anos não faz a mínima ideia do que vocês estão falando. Não faz a mínima ideia. O Léo aqui, ó, tá na plateia aqui, falando um pouco, mas tá aqui. Não sabe. Léo, tu sabe que desenho eles falaram aqui? Tem alguma ideia ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Já vi alguns parecidos, mas não me recordo tanto. E olha que eu tenho 28, hein? É porque a minha cultura de internet é muito grande. Você tá no limite, Eu tô no limite. Beleza. Tá. Voltando aqui aos elementos. Então, acho que a proposta do Euclides é uma suposição que eu faço aqui a partir dessa leitura. Pensar que os elementos, o que ele estava propondo ali não eram elementos de matemática, não eram elementos de geometria, eram elementos só. Eu entendo que a provocação dele é pensar numa ideia da base de conhecimento, e aí eu entendo que isso tem muito a ver também com uma tradição platônica, que tem um pesquisador que eu me apoio muito, brasileiro, falecido há pouco tempo, que é o Irineu Bicudo. Ele fala, inclusive, que o Euclides tinha muitos traços assim, que ele seguia uma tradição da escola platônica, da escola aristotélica também, tinha umas influências aí importantes aí nessa formação aí do Euclides que se revelam nesses tratados que ele escreveu. Só Agora vou fazer uma observação aqui, é que, mais uma vez, a gente está só localizando no tempo, né? A gente está falando do século o quê? 3 a.C., Marcelo? Uhum. Então a gente está falando sobre o século 3 a.C., onde a gente tem uma, digamos assim, essa questão grega, né? Esse conceito. É claro que existiam matemática e filosofia em outros lugares, mas talvez essa gestão, né, esse entendimento sobre a Grécia começa a escrever muito sobre coisas, e a gente tem muitas coisas escritas, e o que o Euclides faz com relação aos elementos dele não é bem algo que só se via na Grécia, né? Assim, a impressão que eu tenho é que ele conseguiu catalogar essa ideia de entendimento matemático que já vinha sendo construído ao longo do tempo. Então, assim, chega nesse momento e ele é o cara que organiza todo o processo. A gente está colocando a figura do Euclides, mas de repente pode ter sido até mais de uma pessoa que escreveu o livro, assim, e coloca tudo nesse compilado de coisas com relação à matemática. Uma dúvida que eu tenho é se ele faz isso... Vamos comentar isso aí. Tá, beleza. Eu ainda tenho uma dúvida aqui para falar, tá guardada.
Tá bom. Guarda essa daí, porque eu acho que você tocou numa coisa importante para a gente desconstruir aqui. Os elementos, ele é muito vendido, né? Muito popular ouvir falar sobre isso, né? De que ele é um catálogo, ele pega todo o conhecimento ali daquele momento e cataloga e tudo mais. E apresenta dessa forma dedutiva. Mas isso não é verdade, tá? E canelada aí, ó. Não, não, isso não é verdade. E assim que você pega os elementos e você pega outros autores, até anteriores ao Euclides, você vê que tem coisa ali que ele escolheu não colocar. O Euclides, ele tenta fazer um. Tá passando um helicóptero aqui, não sei se está atrapalhando. Não, não. Perfeito, Marcelo. Não Tá, escuto nada. beleza. Pô, esse negócio funciona mesmo, então, hein? Gostei desse microfone. Voltando aqui. Por quê? Os elementos, ele não contempla tudo. O que ele contempla, na verdade, talvez acho que foi uma escolha do Euclides de fazer tudo aquilo que todas as proposições que dá para serem construídas a partir de dois elementos básicos, que é a reta e a circunferência. Então, tudo que a gente consegue construir, deduzir, ou propriedades envolvendo objetos que são derivados desses, vai aparecendo nos elementos. Então, como eu falei, no livro 1 ao 4, você vai ter o livro 3 lá falando só de circunferências, mas o livro 2 vai falar de retângulos, paralelogramos, etc. O livro 1 já vai falar umas coisas mais introdutórias de geometria, finalizando lá o livro 1 com o Teorema de Pitágoras, que a gente mais ou menos conhece já, que não é o mesmo Teorema de Pitágoras do outro episódio que a gente falou, depois a gente comenta sobre isso. E, por exemplo, coisas que a gente vai encontrar em outros autores que não encontra no Euclides, por exemplo, falar de cônicas. Então, por exemplo, você tem Apolônio, que é um posterior ao Euclides, ele vai fazer um tratado de cônicas e vai muito além do que o Euclides estava propondo ali. Ele vai para uma outra pegada porque ele está trabalhando com outros elementos, digamos assim, usando os próprios termos aí que Euclides utiliza, né? Então, nesse sentido, eu entendo que é um pouco essa proposta, tá, gente? De olhar os elementos, ele é um compilado de proposições e resultados que tem a ver com esses dois objetos. E aí eu escolhi as palavras, inclusive, circunferência e reta, só porque também é uma outra questão que acaba muito popular de se falar, né? Os elementos de Euclides é tudo que você consegue fazer com uma reta não graduada e um compasso que eles chamam de compasso mole. Tá? O que seria o compasso mole? O compasso mole é tipo como se ele tivesse uma molinha e ele está sempre fechado. Quando você abre ele segura no papel, mas assim que você tira ele do papel, ele fecha o compasso. Então você não consegue carregar distâncias. Essa sei lá, talvez a melhor definição que eu consegui pensar aqui no compasso mole. E isso, na verdade, nos elementos de Euclides, ele nunca usou essas palavras, nem compasso, nem reta, nem régua, desculpa. Ele está falando de objetos matemáticos, e aí por isso que eu falo da influência platônica. Ele está falando de objetos matemáticos idealizados, que é a circunferência e a reta. Isso é bem interessante, porque, cara, você está falando, a gente está conversando aqui, a ideia do elementos, né, de Euclides, e aí vamos falar um pouquinho dessa organização do livro, né, como você já explicitou, dos capítulos 1 ao 4, ele está falando da geometria plana, do capítulo 5 e 6 ele fala sobre a teoria das proporções, aí vem um negócio completamente, na minha opinião, díspare, ele fala sobre teoria dos números, do capítulo 7 ao 9. Aí é outra coisa, pelo menos a meu ver. Eu vou fazer até um adendo sobre isso daqui a pouco. Aí vem o capítulo 10, onde ele está falando sobre grandezas incomensuráveis, e ele teoricamente volta a falar sobre geometria, e ele finaliza o livro dos capítulos 11 ao 13 falando sobre a geometria dos sólidos. Esse capítulo, né, parece que é um refresco, assim, a gente está estudando geometria, de repente vem teoria dos números. Eu não sei se é verdade, mas reza a lenda, eu nunca parei para ler especificamente essa parte de teoria dos números, mas reza a lenda, por exemplo, que ele prova que do 7 ao 10, né, ele prova, por exemplo, que raiz de 2 é irracional, ele dá uma demonstração lá, ele dá uma demonstração da infinidade de números primos, né, um número primo é aquele que só admite 2 divisores, então assim, pelo menos me foi passado nos meus anos iniciais de licenciatura em matemática,
é que não, Euclides já sabia que existia uma infinidade de números primos, e dentre outras coisas, assim, eu não sei se ele trabalhava com equações de Diofantinos, mas assim, quando fala de teoria dos números, vem sempre teorema fundamental da aritmética, né? Todo número pode ser decomposto em primo, ou seja, é um pedaço, são 3 livros, assim, eventualmente 4, se eu posso considerar as grandezas incomensuráveis, que a gente não está falando tanto de geometria, e no restante dos livros, do livro todo, ele fala sobre isso, né? Então, essa organização do livro, ela é interessante, até como um estudo, né? Sobre o que ele estava vendo na época e tudo mais. Olha, posso comentar uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Você falou de equações de Diofantinos e tudo mais, você não vai encontrar isso nos elementos, tá? Inclusive, você não vai encontrar nada de álgebra nos elementos. Quando a gente fala aqui, por exemplo, naqueles 3 livros lá, você tem Teoria dos Números, o 7, 8 e 9, é uma. Dá para você, inclusive, fazer, talvez, montar um curso, tá? Uma proposta ousada. Dá para montar, eu consigo visualizar, você montar um curso de teoria dos números a nível de graduação, então, que alguns cursos vão chamar de álgebra 1, por exemplo. No nosso curso a gente chama de aritmética. E dá para montar essa disciplina só se baseando nesses 3 livros dos elementos. Porque vai perpassar por isso que você colocou, vai ter uma demonstração lá sobre infinidade de números primos, Euclides faz isso. Euclides também utiliza aquela técnica que depois fica chamada de algoritmo de Euclides, que é para você encontrar o divisor comum, né, o máximo divisor comum entre 2 números. E é muito legal você ver o Euclides fazendo isso, vale muito a pena abrir esses livros assim e ver. O que parece que o Euclides está fazendo ali é utilizando todo aquele repertório que ele construiu lá com retas, só que agora essas retas ele está identificando como números. E aí a gente vai só trabalhar com números naturais, evidentemente, né? São números positivos. E a distinção que você vai ter entre esses 3 livros para os outros 10 livros dos elementos é que nesses 3 livros a gente está falando de números, ou seja, de quantidades que têm um valor mínimo, que seria a unidade. Enquanto que grandezas, grandezas em geral, a gente vai estar falando ou de comprimentos, ou de áreas, ou de volumes, e o que distingue essas grandezas dos números é que as grandezas não têm um menor elemento. Elas podem ser tão pequenas quanto você queira, digamos assim. Interessante. Essa é a diferença entre a geometria aritmética, né, Tian? Vamos voltar para aquela questão do Ronan, que a gente ainda não pontuou. O Ronan disse que colocou que era o primeiro livro de matemática, né? E não é o primeiro livro de matemática, tá? Por 2 motivos. Você pode encontrar aquele estilo que talvez a gente possa colocar essa questão em duas formas. Uma será que é o primeiro livro dedutivo de matemática? E o Euclides, é interessante olhar que o Euclides, na verdade, ele está pegando uma tradição que a gente já encontra, por exemplo, lá na escola pitagórica. Essa tradição de você fazer uma argumentação dedutiva, fazendo demonstrações. Talvez você não vai encontrar esse formato fechadinho que o Euclides faz, que é utilizando somente esses 5 postulados e aquelas 9 noções comuns, e a gente consegue derivar todas essas proposições. De fato, tem uma forma. O Euclides ele é bem, digamos, talvez assim, isso destoa muito dos outros tratados anteriores. Isso não consigo pensar em nenhum autor anterior ao Euclides que tivesse organização assim. E agora a gente tem que pensar numa outra forma, porque a gente encontra, por exemplo, alguns resultados, né? A gente estava falando dos livros 5 e 6, que era a teoria das proporções. A gente encontra essa mesma teoria das proporções no Eudoxo, que seria, acho que um século antes do Euclides, mais ou menos. Então, o Euclides está aproveitando ali a teoria das proporções de Eudoxo, introduzindo no seu livro essas teorias. Então, não é exatamente o primeiro livro, mas claramente, na história da matemática, não consigo pensar em nenhum outro livro que teria sido tão influente quanto. Tem um paralelo muito bom. O Raí acabou citando na introdução. Desculpa, gente. Quer falar, Ronald? Depois eu falo isso também. Era o Léo, na verdade. Ah, perdão. Fala, Léo. O livro, assim, dos elementos, ele era considerado um livro didático, assim, ele pode ser considerado um livro didático?
Também não, sabia? Que doido isso. Ele não tem nada de didático, na real, assim, pelo menos assim, não para o nosso padrão do século XXI. Tá? Como que é um livro didático no século XXI? Bem, você vai abrir um livro de oitava série, oitavo ano, perdão, vai pegar o livro do oitavo ano, você vai ver ele trabalhando lá com, pensando no conteúdo aqui de oitavo ano que me vem à cabeça agora, fugiu todos. Você tá falando isso porque não tem uns menininhos desenhando, vendendo coisa e comprando coisa com umas madeirinhas lá. É por isso que você tá Ele falando vai de livro exatamente. introduzir, didático. ó, ele vai pegar, por exemplo, elementos, vamos pegar, sei lá, números inteiros, é do sétimo ano, normalmente. Então ele vai pegar, tipo, onde a gente encontra números inteiros? E aí tenta repor, na temperatura a gente pode encontrar, a gente vai encontrar, tipo, na profundidade ou altitude. Então começa a pegar alguns exemplos e aí depois começa a fazer um tratamento inicial meio que operatório, digamos assim, né, de você fazer manipulações com esses números inteiros, vai justificar algumas propriedades com números inteiros, e aí depois coloca uma bateria de exercícios, tá? Isso é o Uhum. nosso padrão de livro didático, bem comum a gente encontrar isso em todos os segmentos. Eu peguei o oitavo ano, o sétimo ano, mas podia ser no ensino superior também, os livros são muito parecidos nesse sentido. Só nesse sentido, porque em outros são bem diferentes. E aí, finalizando aqui, então, os elementos de Euclides, eu acho que, porque não existia essa tradição de livro didático, né? O livro didático, ele está associado a você ter um curso, você ter uma disciplina que vai organizar aquele curso, ou vai ser o suficiente para você aprender um determinado assunto. Eu acho que ele talvez se aproxime, os elementos se aproximem mais da perspectiva que seria um compilado de resultados do que um livro didático. Contraditoriamente, ele chegou a ser adotado em alguns ambientes, né? Especialmente, nossa, digamos, aquelas universidades medievais, até talvez o século XIX, você encontra diversos ambientes em que os livros Elementos de Euclides fazia parte da disciplina mesmo, era adotado como se fosse um livro didático. Tempos Ele sombrios, com foi, certeza. ele foi o texto base de geometria da maioria dos personagens famosos aí que a gente vai olhar depois, sei lá, Descartes, até o que foi estudar geometria pela primeira vez, o próprio Newton. Certamente ele era o livro básico desse povo, assim, sei lá, não vou dizer que eles estavam na escola, porque era uma outra perspectiva, mas a primeira vez que foram estudar geometria já era com ele, assim. Porque Isso é até verdade. até a concepção do próprio Diofanto, que é posterior a do Euclides, digamos, de certa forma, era mais avançada, era essa. E foi isso que fez eles. Eu acho que a gente entra num processo interessante sobre o livro e o próprio estilo do livro, né? Você comentou, o livro ele se propõe a ter uma narrativa onde as afirmações são colocadas numa determinada ordem. Ou seja, você só pode passar para a afirmação seguinte se a afirmação anterior estiver perfeitamente justificada. Por exemplo, dados, sei lá, dado um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Ou dado um triângulo e uma reta que corte um vértice, ela certamente ela vai cortar um outro lado do triângulo, né? Se ela corta um lado do triângulo, ela vai cortar um outro lado do triângulo. São proposições onde elas precisam ser perfeitamente justificadas a partir de uma determinada lógica encadeada. Isso é interessante. Eu não sei se o elemento de Euclides ele é o primeiro a fazer isso, mas isso é uma coisa que se repete e a gente vai trazer isso até o século XVII, depois, digamos assim, de uma certa forma extrema, e isso no século XIX, onde a gente estabelece um rigor para tudo que a gente faz. Mas assim, a gente vê que esse rigor, essa maneira de escrever matemática, ela já é apresentada no Elementos de Euclides. É claro que assim, uns estão mais preocupados com como as coisas funcionam do que por que elas funcionam, mas assim, essa questão dessa organização e fazer mais coisas a partir desse desencadeamento lógico, isso é muito interessante, né? Assim, eu acho que o Elementos de Euclides
talvez por isso, assim, pelo menos a meu ver, essa é uma das razões dele ter vencido como escolha didática. Apesar dele não ser um livro didático, eu entendo que ele vence como escolha didática num desencadeamento filosófico, né? Isso é legal. Isso é mesmo. Eu até complementaria, Rainha, pensando que esse estilo dedutivo, ele não é original, tá? Já a gente encontra em outros autores, com certeza. É claro que as proporções que Euclides toma, a quantidade de proposições que ele consegue demonstrar, tudo organizando bem encadeado, assim, bem fechadinho, é totalmente louvável, assim, não tem precedente na história da matemática até aquele momento, não. E é muito legal olhar que esse estilo ele vai ser adotado meio que como o rigor matemático. E é um rigor que transcende, inclusive, a própria matemática. Vou tentar explicar mais. É, se a gente pegar, por exemplo, no século XVII, aquele filósofo Baruch Spinoza, que é holandês, ele vai escrever um livro de geometria, de filosofia, filosofia à moda dos geômetras, ao estilo dos geômetros, acho que é uma coisa assim, título mais ou menos. O próprio Newton, né, que você citou, já no final do século XVII também, ele vai escrever um livro de filosofia natural, ou seja, de física, né, onde a gente encontra lá as leis da física, né, que a gente aprende no, né, inércia, ação e reação, enfim, ele vai fazer essa demonstração da filosofia natural a partir do estilo euclidiano, colocando essas leis e fazendo as demonstrações tudo em ordem sequencial. Mas é um ponto importante a gente destacar que, apesar de ter uma influência incrível mesmo, o Euclides ao longo da história, isso não quer dizer que é um reflexo de como se fazia matemática na Grécia Antiga, tá? A Grécia Antiga tem sim essa tradição, a gente encontra em diversos momentos de fazer uma matemática dedutiva, sim, só que não é o único jeito. A gente está guardando para falar depois que a gente fechar aqui os elementos para falar do próprio Arquimedes. O Arquimedes é um ótimo exemplo de um outro indivíduo também quase tão famoso quanto Euclides, não mais, e que segue um estilo completamente diferente. Você não vai ver o Arquimedes se prendendo a essa forma dedutiva e tudo mais, ele vai utilizar de qualquer forma, assim, não vai ficar preso à reta e circunferência. Então, esse estilo euclidiano, ele não é exatamente um bom representante, ele é uma forma de se fazer matemática, tá? Tem muita repercussão isso, claro, mas a gente encontra diversos outros tratados. Bom, gente, como a gente está conversando aqui sobre a estrutura do livro do Elementos de Euclides, eu acho interessante trazer para vocês como funciona, né, esse pensamento sobre definições, postulados e noções comuns. Então, assim, eu acho que para trazer para a gente aqui, Ronan, traz para a gente um pouquinho dessas definições, só para a gente sentir um pouquinho como é a ideia dessa estruturação no sentido das definições para Euclides. Certo. Só para avisar para o pessoal que tá ouvindo que nunca leu o livro, ele é um livro bem cru, assim. Ele já dá livro 1, é o título, e já vem definições. E aí a primeira definição: ponto é aquilo de que nada é parte. Segunda, e linha é comprimento sem largura. 3, extremidades de uma linha são pontos. 4, e linha reta é o que está posta por igual com os pontos sobre si mesma. São as 4 primeiras definições, no caso. Aliás, essas 4 primeiras proposições já têm definições são bem legais para a gente conversar, né? Porque tem uma característica que destoa muito de qualquer livro que você pegue de geometria hoje, que é nenhum livro de geometria hoje em dia você vai encontrar uma definição para ponto, para reta. Isso hoje em dia a gente trabalha com objetos primitivos, né? Noções primitivas, que você já parte do pressuposto que, por mais que você não consiga definir genericamente o que é aquele objeto, você só define quais são as propriedades daquele objeto dentro do que você quer fazer, né? Então, por exemplo, ponto é aquilo que nada é parte, é uma ótima definição, na real, assim, porque, no final das contas, ele está dando uma característica para aquilo que a gente sabe, que ponto é tipo, dá para você marcar o ponto, mas ele não tem tamanho, ele não tem
nada ali, eles são uma referenciazinha. Enfim, tem um É a pouco isso aí. é a mesma coisa, linha é comprimento sem largura, né? Ou seja, linha é aquilo que não tem área, né? Você tem comprimento, mas não tem largura. Ou seja, é aquela linha totalmente idealizada, né? Se você faz as coisas, eu acho que o legal do Euclides é que ele começa a ver objetos ideais, né? São objetos inexistentes no mundo físico, na realidade, né? Isso é interessante. E eu acho que dentro desses objetos, um que se destaca até para o próprio Euclides é a noção de circunferência. Isso eu acho que vale a pena a gente ver essa definição, que é, no caso, a definição 15 dele. Ronan, lê para a gente também. Círculo é uma figura plana contida por uma linha, que é chamada circunferência, em relação à qual todas as retas que se encontram até a circunferência do círculo, a partir de um ponto dos pontos no interior da figura, são iguais entre si. Né? Você lendo assim, eu não entendi o que ele quer dizer, né? Nossa, e parece escolher o jeito mais difícil de definir, né? Exatamente assim. Mas tem um Porque estilo que é meio. Parece. É rocambolesco a palavra, né? Mas ele é um jeito muito diferente do que a gente tentaria fazer hoje, que é tentar ser mais sucinto, mais direto, né? Ele não tem exatamente. Ele tem essa ideia, mas ele vai fazer isso de outro jeito, né? não, hoje a gente define círculo como sendo o lugar geométrico, né? Basicamente, você define um centro e o lugar geométrico que dista a mesma distância daquele centro, ele é caracterizado como sendo o círculo, com o raio que a gente fixou. Então, assim, são os pontos, né? Uma vez que a gente tem essa noção comum. Então, de fato, a forma que ele escreve é até interessante, depois a gente vai ver os postulados, eu acho que um entendimento sobre, que também ele coloca como definição e vai servir para a gente posteriormente compreender os postulados, é a definição do que são retas paralelas, que no caso é a última definição que ele apresenta, 23. Ronan, lê para a gente também, eu acho que para a gente ficar com essas definições na cabeça. Assim. Definição 23. Paralelas são retas que, estando no mesmo no plano e sendo prolongadas ilimitadamente em cada um dos lados, em nenhum se encontram. Cara, isso é tão filosófico, isso é uma maluquice, assim, porque você vê, assim, eu podia dizer, são as retas cujo você, dado um ponto, elas vão se manter sempre na mesma linha. O ponto é elas não se encontram. Só que aí você vai para a arte, você vai para outras coisas, você tem aqueles pontos de escape, né? Ou seja, você tem aqueles pontos que se encontram no infinito. Mas o infinito não é lugar, então eles nunca se encontram. Então a arte ela utiliza muito esses pontos de fuga, o entendimento e até outras geometrias que para eles essa definição é pertinente, né? Depois a gente tem até algumas geometrias que é segundo Poincaré e tudo mais que utilizam essa noção de Euclides e falam assim, vamos levar o que Euclides está dizendo no extremo. E aí conseguem encontrar coisas assim que são um pouco fora da realidade, né? E suas definições. Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? Então, assim, eu consigo visualizar duas características assim, das definições do Euclides que destoam muito da nossa forma de fazer, enunciar, escrever, né, um tratado de matemática hoje. Né? Primeiro, foram com aquelas primeiras definições que definem o que é ponto, o que é reta. Em matemática, a gente não costuma definir esses objetos, né, como eu falei, são os entes primitivos, mas a gente costuma definir, usar definições que aí já entra no caso da circunferência ou do caso das retas paralelas, que seria você definir a partir daqueles objetos primitivos, se você tiver uma certa configuração, você vai ter o que a gente chama de circunferência. Então, sei lá, dado ponto e uma certa distância, você tem uma linha que ele chama, né? Que seria a circunferência. Então, são duas categorias que a gente hoje em dia faz essa distinção. Euclides define tudo do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito não, mas coloca todo mundo na mesma categoria, que são definições. Isso é legal até que você falou dessa questão, por exemplo, ponto de fuga, né, que se utiliza muito perspectiva, que eu acho isso muito doido, Rainha, porque eles, dependendo da geometria, e eu acho que a gente vai acabar fugindo do assunto aqui de hoje, acaba sendo, tipo, coisas diferentes, mas essencialmente
você definir um objeto, por exemplo, retas paralelas, viajar agora, vou fugir muito do assunto, que droga. Quando eu comecei, tem que finalizar, né? Você pensar, por exemplo, definir retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas prontas, que nunca se encontram. Você pode prolongar elas e não se encontram. Ótimo. Mas não quer dizer que o negócio exista, né? Então, por exemplo, na geometria de projetiva, você não vai ter retas paralelas, né? Você vai ter retas ali que sempre convergem por um ponto de fuga. Sim. Então, enfim, é isso, mas dá para definir qualquer coisa ali a princípio, né? Não, sim, eu acho que assim, e aí outra coisa interessante aqui para a gente ter em mente são as noções comuns, né? Percebe que a gente está caminhando, a gente agora está passeando pelo livro Elementos de Euclides, né? Eu acho que isso, a gente entendeu um pouco da estrutura da organização e agora a gente está passeando um pouquinho pelo estilo de narrativa que o próprio livro tem, né? Então, assim, conhecendo um pouco das noções comuns, como o próprio Euclides ele organizava o desenvolvimento mais uma vez, veja bem, começa com definição, postulado, noções comuns, aí teorema, proposição e os resultados. Ele é um livro, como o Ronan falou, extremamente seco, né? E aí, assim, eu acho que para a gente conhecer um pouquinho melhor, eu vou pedir para o Léo apresentar para a gente algumas das noções comuns do livro. Léo, manda ver aí. A primeira noção comum que o livro traz é: as coisas iguais à mesma coisa são também iguais entre si. A segunda noção comum que o livro cita é: e caso sejam adicionadas coisas iguais a coisas iguais, os todos são iguais. Aí a oitava noção comum que o livro cita é: e o todo é maior do que a parte. E a nona é: e duas retas não contêm uma área. Isso, eu vou fazer um comentário assim que quando a gente olha as noções comuns, muito da teoria dos conjuntos que a gente vê já no conceito de matemática moderna, ela começa a se contradizer, né? É muito interessante, por exemplo, o todo é maior que a parte, né? E aí a gente, mais uma vez, como o Marcelo disse, a gente começa devagar, né? Maior em que sentido? Né? No sentido de quantidade de elementos ou no sentido de medida? E aí você começa a fazer outras perguntas, né? Ou seja, coisas são iguais, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, né? Ou seja, você vai para dentro dessas relações de equivalência, você vê que tudo estava aí, assim, as coisas estavam aí, mas ainda era uma, digamos assim, o biólogo vai me matar, né? Ainda era uma sopa primordial de conceitos, assim, a gente ainda não conseguia separar ou ver, né? Pelo menos quando eu vejo essas noções comuns, as definições e como o próprio Euclides estava entendendo as coisas, ele não conseguia separar simplesmente porque a gente estava nessa sopa primordial de conhecimento, tentando entender o que estava acontecendo. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Eu acho que o Marcelo deve ter uma opinião diferente da minha. Tem mesmo. A minha opinião, eu acho que é só tipo um estilo que ele adota, né? Uma escolha que ele adota. É muito curioso ele ter feito essa separação entre noções comuns e postulados. A gente decidiu começar com noções comuns porque eu acho que é mais fácil de explicar, no sentido de que as noções comuns seriam propriedades que valem para qualquer coisa. Então, elas não estão restritas só ao campo da geometria, ao campo da aritmética, mas, por exemplo, você dizer que o todo é maior do que a parte pode valer qualquer coisa. A princípio, valeria isso. Assim, são coisas bem intuitivas e gerais. E aí, o legal é o gancho, o contraste que a gente tem dessas noções comuns, que o Léo leu 4 porque são 9, né? E fica meio cansativo você ler isso, mas vocês iam ver que era mais ou menos assim, tipo, coisas mais ou menos repetitivas depois de um tempo. Mas os postulados não. Postulados é uma outra forma de você conceber. Ele vai pegar aquelas definições ali e agora vai dizer mais ou menos assim quais são as regras do jogo, tá? Digamos assim, as definições são tipo os objetos do jogo. E agora os postulados, muito doido, né? Ele começa com 23 definições, mas para as regras do jogo são só 5. É um jogo de tabuleiro meio contrário, né? Normalmente só tem 5 peças e você tem 23 regras, né? Tá, calma. Mas vamos explicar também para as pessoas, nem todo mundo que está ouvindo sabe o que são postulados, né? Eu acho que a ideia de entender o que são postulados é interessante.
O postulado, ele vai ser, como o Marcelo falou, imagina que você tem um jogo, né? Você tem um jogo e aquele jogo ele possui um número de regras para serem jogadas. Então, quais são as regras do jogo? As regras do jogo são só essas 5 regras iniciais. Euclides estabelece 5 regras iniciais e a partir das 5 regras iniciais, ele vai conseguir, a partir de um desencadeamento lógico e dedutivo, justificar qualquer outra afirmação que ele tenha nesse livro dele. Ou seja, a partir dessas 5 regras iniciais, ele sai de qualquer afirmação que ele tenha iniciado no livro e consegue justificá-la, no sentido de provar que ela é verdadeira a partir do desencadeamento lógico. Né? Então, assim, é claro que você tem suposições por absurdo, você faz coisas por contradição, mas, em essência, as regras do jogo são somente essas 5. E é interessante o Marcelo colocar, é como se a gente estivesse jogando, eu vou colocar damas, né? Porque a gente tem damas, a gente tem quantas peças? Tem 20 peças cada um, então as noções comuns e as definições, elas são as peças do jogo, assim, tal peça é tal peça é aquela peça, e tal, as peças estão na mesa do jogo. Agora, para se jogar o jogo, você só precisa de 5 regras. Talvez um jogo um pouco mais complexo, né? Chamar de dama, a geometria euclidiana de dama é sacanagem, é melhor chamar de xadrez. O xadrez, apesar de ele é um jogo mais complexo, né? Então, assim, a geometria euclidiana ela pode se tornar muito complexa, mas ela é completamente baseada nessas 5 regras. E eu acho interessante. Então, bom, gente, eu acho que assim, uma parte importante, né, desse entendimento do que está acontecendo com o elemento de Euclides são os próprios postulados, são essas regras que a gente está conversando aqui, né, dentro do jogo de xadrez, e uma coisa bacana é a gente conhecer um pouco dessas regras. Então, assim, eu vou pedir para o Renan e o Léo lerem para a gente os postulados e a gente vai comentar eles para a gente entender um pouquinho melhor cada um deles e a gente, de repente, se prende um pouquinho mais no quinto, que ele é um pouquinho mais delicado do que os outros. Então, meninos, podem começar. O primeiro postulado diz o seguinte: fique postulado, traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. Olha, que loucura, né? Olha, o que ele está querendo dizer aí, a meu ver, é que, dados 2 pontos, existe uma única reta que passa por eles. Só que ele escreve desse jeito. Esse é o jeito maluco aí. moderno. Esse é o jeito contemporâneo de escrever esse postulado. Né? Convenhamos, na minha opinião, muito mais fluido. Meu Deus do céu. Faltou, né? Às vezes eu acho que faltou talvez ali um aluno ali para revisar aquele texto e falar, pô, professor, tá muito complicado isso daqui. Tem como escrever de outro jeito, não? Então parece que está escrevendo em grego, professor. Ele só fala isso, gente. Olha, ele só fala isso. Fique postulado, traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. E é Só isso. tirar esse todo de cada um. Fala assim, de um ponto até outro ponto, você pode traçar uma reta. Poxa. Bom, Qual que é o segundo, gente? Fala aí. vamos pro segundo. O segundo postulado diz que também prolongar uma reta limitada continuamente sobre uma reta. Acho legal da gente olhar para esse é que fica claro, então, que reta é um objeto limitado, né? Ele tem, tipo, um início e fim. Já tinha ficado mais ou menos estabelecido isso na definição, mas agora o que ele está dizendo é que qualquer reta pode ser prolongada. Então, acho que esse é o contrário de diferença do conceito de reta de hoje em dia, que a gente sempre apresenta como objeto ilimitado já, a priori, mas para o Euclides, reta é um segmento de reta para a gente. Eu estava entendendo isso, assim, todo segmento de reta pode ser prolongado infinitamente. Ou seja, todo segmento de reta faz parte de uma reta. Ótimo. Traduzindo. Bom, vamos lá, terceiro postulado. E, com todo centro e distância, descrever um círculo. Juro que é o quê? O círculo existe? Esse é o que parece. Não. Antes ele tinha definido o que era círculo, né? Que era aquela linha e tal, que tinha mais ou menos equidistante, uma da ponta. Agora ele está fazendo meio que um movimento contrário. Se você tiver um comprimento, né? No caso, uma distância que ele está chamando, ou seja, uma reta, um segmento de reta, e você tiver um ponto, você consegue descrever um círculo.
Ou seja, dado um ponto e um tamanho, é o compasso, né? Dado um ponto e um Isso. tamanho, você traça o círculo Bem. que tem esse centro e esse raio. Ah, legal. Que Isso. seria, Aquele primeiro exercício, né, que se aprende no GeoGebra, praticamente. Uhum. que seria a ideia da definição por lugar geométrico, certo? Que é a circunferência é o ponto que está à mesma distância de todos os pontos. Sim, Basicamente isso. sim, sim. O próximo, quarto postulado. E serem iguais entre si todos os ângulos retos. Ou seja, todo ângulo reto é igual. É razoável, Agora, né? esse vale a pena a gente voltar na definição do que é ângulo reto para poder fazer sentido, tá? Ah, São 10. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Na definição 10, ele fala quando uma reta, tendo sido alterada sobre uma reta, ou seja, cortada por uma reta, faça os ângulos adjacentes iguais, cada um dos ângulos é reto. E a reta que se alterou é chamada de perpendicular àquela reta que se alterou. Tá? Então, o que ele está falando é o seguinte: se você tem uma reta e você tem outra cortando ela, que formam ângulos iguais, a gente diz que esses ângulos são retos. Agora, o que ele está falando nesse postulado é que nada garante, até esse postulado, que eu cortei uma reta, deu dois ângulos retos. Agora eu vou cortar uma outra reta, deu dois ângulos retos. Quem disse que esses são iguais entre si? Que aqueles dois lá cortados inicialmente e os dois cortados posteriormente, quem disse que esses quatro são iguais entre si? Esse postulado está dizendo isso. Isso é uma coisa interessante que, assim, eu não sei, e aí fica a pergunta assim, nesse momento a gente já sabia que um ângulo reto tinha 90 graus? Ou ainda não? Ou era uma coisa, essa coisa Ele dos não graus vai vem utilizar depois? grau. Mas o grau a gente encontra, assim, especialmente porque nossa suposição mais forte é que essa tradição de dividir um ângulo em graus tem a ver com precisa ter tido uma influência na Mesopotâmia, que era um sistema de numeração sexagesimal, 60. Uhum. Então, tem um pouco, tem supostamente essa influência, mas ela não é totalmente certa, não, tá? É uma suposição que se utiliza na história. Agora, ele não fala ângulo reto, que ele vai falar é reto. Tipo, não está dizendo Entendi. que é 90 graus, tá? Ele não está dizendo que uma volta completa é 360, você não vai encontrar isso nos elementos. Agora, gente, agora vem a cereja do bolo, tá? Todos os 4 postulados que a gente leu aqui, que o Ronan e o Léo leram pra gente, vocês viram que eles eram pequenininhos. Agora, Ronan, vou pedir para você ler o 5º postulado. E você que está ouvindo a gente, se está ouvindo em 2 vezes, bota lá em uma vez só para ouvir o 5º postulado de Euclides. Ronan, contigo. Eu, na verdade, daria a dica de colocar em 0,75, porque o negócio é diferente mesmo. O quinto postulado de Euclides diz: e caso uma reta caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois retos, sendo prolongadas as duas retas ilimitadamente, encontra-se no lado no qual estão os menores do que os dois retos. Então, vocês entenderam aí o que está acontecendo? Você tem 3 retas na história, né? Você tem como se fosse uma reta e Você tem uma reta transversal a outras transversal, duas. isso. Então, a reta transversal a outras duas. Se você tem uma reta transversal, você vai ter 4 ângulos. Então, vamos olhar os ângulos feitos pelas retas transversais. Se a soma dos ângulos que estão para o mesmo lado for inferior a 90 graus, significa que essas retas... 180. 180, perdão, dois Ele retos. fala dois né? retos. 2 retos. Essas retas elas vão se encontrar daquele lado da reta que é transversal. Então, assim, para começar, a gente tem que entender que uma reta divide o plano em 2 partes. Então, ela vai se encontrar na parte cujo os ângulos foram inferiores a 2 retos cortados pela transversal. Então, você vê como é que é um teorema grande, né? Assim, Posso tentar explicar de outro jeito para o ouvinte? Tenta, vai. se ele puder pegar o pedaço de caneta e papel agora, é o momento, tá? Mas se não, tenta visualizar o seguinte, que nem o Raia falou, uma reta transversal
duas retas paralelas, não paralelas, vai. Tenta imaginar lá, que são duas retas mais ou menos paralelas, só para tentar fazer um desenho visual aqui. E aí você pensa que em um dos lados, se você tiver elas se fechando, ou seja, como ele falou, a soma desses ângulos internos desse lado for menor de 180 graus, significa que se você prolongar essas retas, elas vão se encontrar em algum momento. E aí ele diz uma segunda coisa nesse mesmo postulado. E é desse mesmo lado. Elas vão se encontrar e é daquele lado que elas estão mais fechadinhas. Tá? É um jeito bem sofisticado de dizer isso, tá? Mas tá dito. Muito provavelmente esse não é o quinto postulado que você aprendeu na escola. Léo, qual é o quinto postulado que você aprendeu na escola? Tu lembra ele? Na escola eu nem tive geometria direito, professor. Era mais. É, Era só conta mesmo, nem tinha. Isso é triste, mas geralmente o quinto postulado que a gente vê na escola é aquele que, dado um ponto e uma reta fora, existe uma única reta que passa por esse ponto e é paralela à reta dada. Então, assim, você vê, só vou fazer uma observação aqui sobre esse resultado que eu acabei de falar. Esse resultado ele é equivalente ao quinto postulado e ele foi provado por um cara chamado Playfair. Playfair, exatamente. Foi provado por um cara chamado Playfair. Eu não sei a época, mas eu sei que esse é É conhecido do como século teorema. XVIII, o Playfair. Então, Essa é a versão que se tornou mais popular, né? A partir do sim. século XIX, do quinto postulado de Euclides. É, Tanto que hoje em dia se chama axioma de Playfair, essa forma de enunciar. E é muito legal essa discussão, Rainha, de pensar a questão das equivalências do quinto postulado. Claro, essa daí é muito mais fácil, né? Só tipo, ter uma reta, um ponto e dizer que aquele ponto ali, fora daquela reta, só tem uma reta paralela à assim, original. Você já tinha eu vou falar muito mais três fácil. equivalências aqui que vocês devem ter visto. Eu não viram como equivalência, mas vocês viram como teoremas. Mais uma vez, o que é postulado, a gente acredita como verdade. É a regra do jogo. Eu não posso fazer nada, tem que acreditar naquilo. E os outros a gente vê como resultados. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus ou serem dois retos. Isso é equivalente ao quinto postulado. Existir um par de triângulos semelhantes e não congruentes. Isso é equivalente ao quinto postulado. Existir um par de retas equidistantes, ou seja, duas retas que têm a mesma distância sempre o tempo todo. Isso é equivalente ao quinto postulado. A gente tem uma série, assim, tem muitos resultados que são equivalentes ao quinto postulado. Isso mostra uma coisa interessante, é que pelo menos assim, a meu ver, o próprio Euclides ele só vai utilizar o quinto postulado para provar. Você vê, isso aí está no livro 1, sei lá, primeira página do livro ele bota lá os postulados. Mas ele só vai utilizar o quinto postulado no Elementos depois da 30ª proposição. E ele poderia ter provado antes, ele poderia ter usado antes o quinto postulado para justificar algumas demonstrações e elas se tornarem mais fáceis. Mas, a meu ver, e aí a visão do Marcelo no caso, eu entendo que ele estava procurando utilizar o mínimo para fazer o máximo. Então ele preferia não utilizar o quinto postulado. Ou ele, de repente, assim como muitas outras pessoas, séculos depois, passaram a imaginar que, assim, poxa, esse quinto postulado é tão grande, ele é tão complexo no próprio enunciado dele. Será que de fato ele é um postulado ou a gente conseguiria obter ele com a gente conseguiria obter ele com uma versão mais somente com os 4 primeiros? Ou com um resultado, de repente, que não fosse equivalente a ele, mas que fosse mais simples do que ele. E isso deu muito pano para manga, né? Assim, esse quinto postulado ele acaba estando presente na história, como o Marcelo viu. Esse axioma que eu enunciei em primeiro, né? Que é o axioma de Pfaff, ele é do século, como o Marcelo falou, ele é do século XVIII. E a gente está falando uma coisa que é do século III a.C. Então, vamos pensar aí que tem 21 séculos aí de história onde as pessoas estão se 20 questionando sobre... séculos. 20, Não tem né? século Então, zero. é verdade, perdão. Então, tem 20 séculos de história onde as pessoas estão se questionando sobre o quinto postulado, o que é muito doido, né? Assim, meu ver.
Aí, eu tenho alguns comentários para falar sobre a ideia de postulado, que eu acho que a gente poderia redefinir, talvez, dentro do nosso. Dentro da matemática, assim. Vamos fazer um acordão, assim. Eu não gosto, tá, dessa forma que a gente fala com os alunos, às vezes, de que postulado é aquilo que você acredita. E aí você segue em frente. Porque, nossa, o próprio quinto postulado de Euclides é um ótimo exemplo de postulado que, se você voltar voltar alguns segundos aqui, alguns minutos aqui no nosso podcast, você ouvir de novo cada um daqueles 4 postulados e chegar no quinto e você ver que o quinto, pô, todos os outros postulados têm uma linha cada. É uma coisa super, assim, um jeito diferente de dizer, mas ele foi bem objetivo. No quinto, ele dá uma volta enorme para dizer isso. Então fica uma coisa ali de 1, 2, 3, 4 linhas para enunciar um postulado que antes ele estava enunciando com uma linha. E aí essa é a parte muito legal da matemática, gente, é você ver a riqueza da discussão. Então o quinto postulado ele foi debatido e é muito legal isso, ninguém tomou isso como verdade. A galera olhou aquilo e pensou, cara, não é possível, tem como demonstrar esse negócio. E foi uma discussão muito maneira que aconteceu, especialmente nesses períodos aí do século XVI e XVII e XVIII. Nossa, você tem tipo uma quantidade de resultados, e vários resultados o Rainha falou. É o que a gente chama de equivalências em matemática, para ficar claro para o nosso ouvinte, é uma proposição que, se você assumir digamos assim, 2 proposições são equivalentes, ou 2 enunciados são equivalentes, se do primeiro enunciado você consegue deduzir o segundo, e vice-versa. Se você tiver o segundo, você consegue voltar no primeiro. Isso é uma equivalência em matemática. Então, ele escrever isso daqui, ele poderia ter trocado. Alguém pode chegar hoje e fazer os elementos de Euclides com esses mesmos 5 elementos, 5 postulados, e escrever aqui. Ao invés do quinto postulado, eu vou botar: você tem triângulos, os ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. A soma. Pronto. Vai dar na mesma, vai ter tipo a mesma quantidade, você vai conseguir demonstrar os mesmos teoremas, ou até mesmo uma equivalência. É o próprio teorema de Pitágoras. Se você tiver ali num triângulo retângulo, a soma do quadrado da hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos for igual ao quadrado da hipotenusa, pronto. Você tem uma equivalência a esse mesmo postulado aí. Olha que doideira, gente. Isso é uma coisa impressionante. E é o que o Marcelo falou. As pessoas, elas tentaram, não é desacreditar, mas elas tentaram pensar o seguinte: poxa, Euclides fez isso há muito tempo. Deve ter uma forma de fazer isso, de fazer toda essa geometria com conceitos mais simples e não equivalentes, de repente um conceito mais simples. E o ponto é que não havia. Aí eu acho que aqui vale a pena, eu sei que a gente foge um pouco do tema, mas eu acho que isso abre portas para a gente fazer outras coisas, que chega num determinado momento que as pessoas passam a negar, né? Fala assim: então supõe que é mentira, que o quinto postulado é falso. O que será que a gente tem, então? E isso é muito bacana, porque aí surgem outras geometrias. Porque, vamos pensar, se você tem 2 opções, né? Como a gente viu ali, 3 retas, né? Duas retas cortadas por uma transversal, cujo o lado, a reta que a soma de 2 retos, ela é... A soma de 2 retos, ela é... Quer usar o axioma de Playfair, de repente? Aí? É melhor, né? Dado uma reta e um ponto fora, você tem uma única reta que passa por ela e não intersecta a reta de baixo. Vamos negar essa geometria isso. euclidiana. Pronto. Essa geometria euclidiana. Vamos negar isso. De que formas a gente tem para negar? Bom, você tem que, dado uma reta e um ponto fora, todas as retas, eu tenho essa forma de negar, né? Todas as retas vão intersectar, não é que existam, não existe reta que não intersecte a reta de baixo. Ou seja, todas as retas vão intersectar a reta de baixo. Ou seja, eu não tenho retas paralelas. Isso é uma forma da gente criar uma geometria onde eu não tenho, simples assim, não tem retas paralelas.
E uma outra forma de negar isso é que, dado uma reta e um ponto fora, eu vou ter uma infinidade de retas que são paralelas à reta de baixo. Aí você pode perguntar, poxa, isso aí são coisas que a gente não encontra na realidade, né? São coisas que estão completamente fora, não faz o menor sentido isso que você está falando, Rainha. E o ponto é que faz sentido. Se você pensar na bola Terra como sendo a nossa geometria real das coisas, ou seja, a gente está a geometria da bola. Se você pensar que uma reta na bola são os círculos, são os grandes círculos, o que são os grandes círculos? São os círculos que têm o mesmo raio que o raio da Terra, beleza? Todo círculo que tem o mesmo raio do raio da Terra vão ser as Vamos nossas dizer que retas. os meridianos, por exemplo. São meridianos, mas não precisa ser só na vertical. Ele podia estar inclinado. Podia estar inclinado, podia estar de outra forma. Desse jeito, toda reta é paralela. Então, se você pensar a geometria da bola, é uma geometria que, digamos assim, a gente tem uma negação do quinto postulado. E aí, indo mais para a loucura ainda, você pode pensar, então essa outra geometria que você tem infinitas retas paralelas existe? Bom, teoricamente, aí eu vou falar só teoricamente porque eu não sei física o suficiente para isso, mas teoricamente a geometria dos buracos negros, elas satisfazem essa condição de você ter uma infinidade de retas paralelas. Mais uma vez, eu não sei física o suficiente para afirmar isso categoricamente, mas pelo que indica, né, a geometria diferencial dentro do mundo físico, a geometria dos buracos negros, elas satisfazem exatamente essa geometria não euclidiana. Então, bom, a gente tem dois exemplos físicos onde a gente tem a negação do quinto postulado e as coisas funcionam, né? É muito doido, mas mais uma vez isso é pauta para um outro episódio, fica impossível a gente conversar sobre isso aqui, mas é para você ver como é que o quinto postulado é rico, né? Tem finalizando isso, tem uma coisa interessante, porque isso que você está apontando esses postulados partem do pressuposto que a geometria, esses elementos funcionam e muito bem estabelecidos, porque tem uma idealização do que é reta, você não depende de ninguém construir aquilo, né? É tudo retórico, é tudo na nossa cabeça, nossa idealização. E uma coisa legal que você contou disso é que, por exemplo, tem um modelo, né, para física lá do Einstein, tem um modelo geométrico de geometria que não é euclidiano, chamado espaço de Minkowski, que ele dá conta da teoria da relatividade. Exatamente. Isso é fantástico. Você vê, tipo, caramba, a geometria euclidiana, a gente pensou que passa durante tantos séculos pensando que a geometria euclidiana é objetivamente a geometria que a gente vive, né? E aí chega aí no século XX e isso cai tudo por terra abaixo, né? Vale a pena a gente fazer um episódio sobre geometrias não euclidianas, hein, Rainha? Mas todo mundo tem que ficar tranquilo que localizadamente a geometria euclidiana funciona e todos os prédios vão ficar em pé. A gente só usa a geometria euclidiana para fazer prédio, gente. Relaxa. Então, é isso aí, tá? Bom, então temos um episódio, né, gente? Assim, eu acho que essa é a parte 1, né? Você precisa ficar ciente que essa é a parte 1 de uma conversa sobre o elemento de Euclides. Eu acho que o Marcelo pode falar um pouquinho sobre o que vai ser a nossa parte 2, né? O que vem por aí. Bom, gente, hoje a gente falou muito sobre o Euclides, sobre quais que eram os postulados e definições, e a nossa proposta agora é a gente entrar um pouco na matemática do Euclides nas proposições, propriamente, né? A gente não falou muito dela. Então, por exemplo, o teorema agora estava lá nos elementos de Euclides. Qual que era o papel desse teorema dentro dos elementos? Será que a gente pode dizer que havia uma geometria algébrica ou uma álgebra geométrica, perdão, nos elementos de Euclides? Ou será como que era feito essa aritmética dos elementos? De que forma o Euclides fazia isso, né? E no final das contas é a maior discussão que se vinga na história, né? O que significa esse mediano que ele apresenta aqui. Então fica tudo isso aí guardado para o episódio seguinte aí. Aguarde. Bom, beleza, e como não pode faltar, a gente chegou aqui, né, no fato das nossas dicas culturais. Prepare o bloco de notas do seu celular, porque agora vem as dicas culturais. Hoje falando de cinema.
Então, gente, olha, a minha dica cultural, ela está no stream da Amazônia. É O Matemático. O Matemático, olha, filme excelente. Eu acho que ele dá um panorama geral sobre essa perspectiva da realização e da loucura da profissão matemático. E eu diria que Euclides, a meu ver, ele talvez tenha sido, apesar de ter trabalhado na Biblioteca de Alexandria, eu acho que ele pode ser caracterizado como um dos primeiros matemáticos, enfim, da sua época, né? Então, pelo menos é assim que eu enxergo ele de certa forma. Então, fica a dica aí do filme O Matemático no Amazon Prime. E não ganhamos um centavo para fazer essa propaganda aqui. Minha dica cultural de hoje é o filme O Tigre Branco. Ele tá na locadora vermelha, é um filme um pouco recente até, de 2021, e acredito que vocês vão gostar bastante. Ainda não ganhando nada da locadora vermelha, tem um filme lá, que é um filme até famoso, na verdade. É um filme de terror. Eu não gosto muito de filme de terror porque eu sou medroso, eu só tenho tamanho, admito. Mas esse filme ele é muito bom porque ele sai daquele estereótipo de filme de terror de sustinho barato, que se chama Hereditário. Tá na Netflix. Se você quiser assistir, é por sua conta e risco. Anotado. Pessoal, minha dica cultural de hoje vai ser o próprio Elementos de Euclides. A gente tem uma tradução publicada em 2009 pela Unesp, traduzida pelo professor Enil Bicudo, que ele tentou fazer esse esforço de traduzir. Até então a gente não tinha essa tradução, né? Traduzir do grego diretamente para o português. Coloca isso, e eu diria que são duas coisas super interessantes nesse livro. Primeiro é, de fato, ele ter tentado preservar a linguagem do Euclides o mais fiel possível, na medida que as traduções permitem. Mas a outra coisa é a própria introdução do livro, que ele vai dedicar aí a falar bastante sobre o Euclides, sobre os tratados que ele escreveu, sobre o processo de escolha das palavras que ele fez, enfim, tudo isso aí que é prato cheio para historiador, assim. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu adoro. Então, gente, vocês ficaram aí com as dicas. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais no @Jogos e Matemática no Instagram. Se ficou alguma dúvida sobre este episódio ou sobre qualquer outro, não deixe de nos mandar um e-mail no @Jogos e Matemática no Instagram, vai lá no DM, ou no jogosematemática@gmail.com. A gente responde as suas perguntas, fica tranquilo, qualquer hora vai surgir aí um episódio da gente lendo os e-mails de vocês. Então, fiquem tranquilos e continuem mandando e-mails, porque todos eles são respondidos. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um abraço e até a próxima. Tutti!